Fala galerinha feliz, beleza? Meu nome é César Dias, estamos aqui mais uma vez para a jornada de conteúdo sobre marketing digital aqui pelo Hub Salvador, no Hub Content. Hoje vamos falar um pouco mais sobre marketing de conteúdo. E a pergunta que fica é, o que uma marca de pneu tem a ver com restaurante? Talvez você já tenha ouvido falar das estrelas Michelin e tenha se perguntado por que as estrelas Michelin, que é uma marca de pneu, tem a ver com a questão da qualidade do serviço do restaurante. Bem, isso tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com conteúdo, e é por isso que é importante você entender um pouco dessa história e tirar lições para a sua vida e para o seu negócio. Beleza? Sem mais delongas, aqui é minha apresentação, como todo mundo já me conhece, eu não vou falar muito. Então, tá aí. O que uma marca de pneu tem a ver com restaurante? Esse aqui é a foto do primeiro exemplar do Guia Michelin. Foram criados pelos irmãos André e Edward Michelin em 1889, a fábrica de pneus. Em 1900, tiveram a ideia de fazer esse guia para estimular as pessoas a viajarem mais de carro. Na época, a França tinha mais ou menos 3.000 carros rodando. E eles tinham que estimular as pessoas e as famílias a gastarem mais os pneus e conhecerem de fato outros lugares. Com isso, eles passaram 20 anos entregando conteúdo de maneira gratuita. As pessoas tinham acesso a esse guia Michelin de maneira gratuita, não pagaram absolutamente nada. E tinham informações importantes como troca de pneus, como fazer a troca de pneus, como verificar a questão do óleo, onde iria abastecer numa viagem determinada para um determinado lugar, que hoje fica muito obsoleto com a questão de GPS e a internet a toda disposição. Mas para a época foi uma coisa revolucionária, que as pessoas se sentiam muito mais confiantes em tomar a estrada e conhecer e explorar novos lugares. Aqui são a foto dos irmãos, né, do André e do Edward. E o que é que aconteceu? O André, isso é uma anedota que é contada. O André, ele encontrou o guia que, com tanto carinho, com tanto amor, ele fez e distribuiu gratuitamente durante esses 20 anos, sendo uma sustentação de uma bancada de trabalho em uma das lojas que vendiam pneus. Então, isso gerou nele uma certa raiva e fez com que ele entendesse o seguinte: geralmente, aquilo que você entrega de graça para as pessoas, elas tendem a não valorizar. A partir daquele dia, ele decidiu que todo o Guia Michelin seria pago. Então, a cobrança era uma cobrança simbólica, mas, de certa maneira, se você quisesse valorizar aquilo que estava escrito, você teria que pagar pelo guia propriamente dito. Então, a partir de 1920, o Guia Michelin ele começou a ser cobrado, de fato, e começou a entrar naquilo que foi o boom, de fato, do guia e de toda a questão do conteúdo, que era a entrega da parte hoteleira. Ele começou a falar mais sobre os hotéis, locais para a pessoa descansar, e, além disso, excluiu os conteúdos que eram conteúdos pagos. Então, isso dava uma maior credibilidade, porque em vez de colocar os conteúdos pagos de tal local, ele preferia entender de fato se aquele local era bom e não simplesmente pegar aquele dinheiro e fazer uma propaganda. Então, as pessoas tinham muito mais confiança no produto deles pelo fato de que realmente era uma referência, porque eles olhavam, não era só pelo dinheiro em si que eles recebiam dos anunciantes. Porque quando eles cortaram isso, cortaram qualquer tipo de relação, eles tinham como ter um posicionamento muito mais firme sobre o local e se valia a pena ou não. Em 1926, eles começaram a dar classificações em estrelas, que iniciou só com uma estrela, então era uma dificuldade muito grande você conseguir uma estrela Michelin, e depois de um tempo passou a dar 3 estrelas. Então hoje a classificação também são para 3 estrelas, até 3 estrelas na questão da qualidade de todos os serviços da Michelin. 5 anos depois, eles começaram a explicar como era feito essa classificação, né? Quais eram os critérios para dar essa classificação das 3 estrelas Michelin.
Então, em 1936, ele começou a divulgar os critérios para as pessoas entenderem o que é que elas precisavam fazer, de fato, para conseguir as 3 estrelas. Então, o Guia Michelin, ele realmente se tornou um dos best-sellers na questão de turismo e experiência. Então, hoje, a gente pode ter 3 lições relacionadas ao Guia Michelin e sobre toda essa questão de marketing de conteúdo e daquilo que você pode apresentar ou fazer da sua empresa para os seus clientes. As lições são: 1. Inove sempre. Inovação foi uma das coisas que ele mais fez em relação a você imaginar tão somente ficar naquela mente ali, pneu, 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 pneu. Ele trouxe uma maneira diferente das pessoas entenderem de fato também sobre o produto dele, porque era uma oportunidade dele falar qual o tipo de qualidade do pneu dele em relação aos outros e para qual tipo de carro, especificações. Ele nutriu, ele educou muito mais o cliente dele para entender a qualidade. Então, inove sempre no seu produto, no seu serviço, no seu trabalho. É importante você ter essa mentalidade de sempre buscar novas maneiras de se conectar com o seu cliente. 2. Ele vendeu experiência. Ele não vendeu tão somente o produto, ele não entregou tão somente o pneu. Ele entregou o fato de que você está aqui e, através desse meu produto, eu vou te levar para o céu. Eu vou te levar para aquele paraíso que você quer visitar. Eu vou te levar para que você tenha novas experiências. Então, você se sente muito mais seguro quando você não vende só um produto ou um serviço, mas junto com isso tudo você consegue vender experiências também. É importante que você aprenda a vender experiências. E terceiro, seja autêntico. Autenticidade. Então hoje o pessoal pode tentar copiar e tal, mas não tem mais jeito. Michelin tornou-se uma referência, principalmente na parte hoteleira e na parte gastronômica. Então existem os outros prêmios, outras coisas, mas quando você traz um peso tão forte com esse tipo de autenticidade, é muito difícil das pessoas conseguirem pegar esse caminho. Então, aqui algumas imagens para a gente poder pensar muito mais essa questão de inovar sempre. Por que inovar sempre? Você não precisa trilhar o mesmo caminho que todo mundo, você pode abrir um novo caminho diferente, que foi exatamente o que ele fez. Ele é uma fábrica de pneu, mas ele tornou-se referência em outro segmento. Ele começou a pagar pessoas para fazer cliente oculto. Então, ele tinha uma nova referência. Então, quando a sua concorrência às vezes está focada em um ponto, você pode abrir e traçar novas rotas. E isso dificulta muito mais. Se faz sentido para o seu cliente, se faz sentido para você, é importante você estar sempre pensando nessa questão da inovação. Venda de experiência. Eu peguei essa foto aqui da Terra porque talvez hoje seja um dos maiores sonhos das pessoas, que a SpaceX hoje leva as pessoas para fazer turismo espacial. Então não é só o fato do turismo propriamente dito, mas de você ser uma das poucas pessoas a conseguirem ter a experiência de ver a Terra de outra maneira. Você ter ângulos diferentes. Então, você conseguir ter esse tipo de experiência de ver um pôr do sol dessa maneira, na verdade não vai ter pôr do sol, só se você estiver num ângulo diferenciado, mas você poder ver a Terra como um todo. A transição, na hora que você está saindo de uma das camadas da estratosfera, a transição de cores, do azul mais claro para um cobalto, para um azul mais escuro, uma coisa mais intensa, é o tipo de experiência que só as outras pessoas podem narrar, as que foram. Você pode ver por câmera, tentar, mas nada como você sentir isso. Então, do mesmo jeito, foi o que ele fez. Ele fez com que as pessoas saíssem de casa, de certa maneira, e sentissem esse tipo de experiência. E de uma maneira que ele filtrou. Em vez da pessoa ter uma experiência negativa com o restaurante XYZ, ele já passou para ela a melhor tipo de experiência possível. Então, se a pessoa quer um tipo de experiência, digamos, uma viagem mais de aventura, uma viagem mais com a família, ele já está meio que filtrado para esse tipo de coisa. Então, quando você consegue vender, além do seu produto, vender uma experiência para o cliente, você consegue se destacar muito mais. E para finalizar, você tem que ser autêntico. Você tem que conseguir trazer itens de diferenciação. Se você consegue trazer esses itens de diferenciação, você consegue dominar o mercado. Agora é importante você entender o seguinte: diferenciação, essa questão de autenticidade, tem que ser de uma maneira que faça sentido. É como uma pessoa que gosta de feijoada, por exemplo, e em vez de temperar a feijoada com sal, ela coloca açúcar.
Vai ser uma coisa diferenciada? Vai, mas não vai ser uma coisa que vai ser agradável. Ou aquele cachorro-quente que você faz, que você coloca jujuba em cima. Não vai fazer o menor sentido. Então, tem que ser de uma maneira que faça sentido para o seu cliente. Se fizer sentido para o seu cliente, seja autêntico, inove, faça a diferença que você vai conseguir se destacar. Então, é importante frisar tudo isso. Lembre-se dessas 3 dicas, né, e que você pode tirar de ensinamentos sobre o Guia Michelin. Eu agradeço por mais essa oportunidade de comentar com vocês sobre o Hub Content e sobre tudo. E se você tiver alguma dúvida ou mais dicas que você tenha sobre algum insight sobre esse Guia Michelin, sobre a sua empresa, sobre qualquer coisa, deixa aqui no comentário logo abaixo que a gente vai trazendo novas ideias e, quem sabe, pode fazer um conteúdo relacionado a esse comentário que você falou. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.